Olá e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. Esta é a hora de quê? Você ter um encontro com Deus, você aprender fé que vai fazer com que você vença o mundo. É verdade, este programa é um programa de fé que vai fazer com que você possa receber tudo o que Deus tem reservado para si. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço não só para lhe dar salvação, vida eterna, mas também para já neste tempo, neste planeta, você vencer em todas as áreas. Em rodapé você está a ver telefones do SOS, do Basta Crer e também do WhatsApp e também da livraria. Ora, você ao longo do programa pode fazer pedidos de oração, porque mais lá para o final eu irei orar e eu tenho a certeza que Deus vai ouvir você. Ao longo deste programa você vai ouvir testemunhos que vão criar ainda mais fé, porque se Deus fez esses milagres na vida dessas pessoas, certamente fará também na sua vida. Vamos falar mais uma vez sobre a língua, as suas palavras, o poder que há nas suas palavras e vamos depois então orar para os doentes e fazer tudo isso. E agora comigo está aqui ao lado o time Curiacos e a Filipa vai dizer qual é a música que vamos ouvir agora. Esta primeira música diz: vou construir a minha casa na rocha, e essa é a mensagem que queremos transmitir através desta música. Quando ouvimos e praticamos, nós vamos vencer. A palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Então esta é a hora de nós ouvirmos um testemunho e desta vez é da Susana Silveira. Ela conta que tem 2 filhas e uma delas queria ter filhos e não conseguia. Então Deus fez o milagre e nós vamos a saber como é que isso aconteceu. Vamos lá então. Olá, eu sou a Catarina e hoje estamos aqui na Igreja de Almada a falar com a Susana para conhecer o milagre que Deus operou na vida da sua família. Susana, conte-nos a sua história. Ora, a minha história é o seguinte: eu tenho 2 filhas, portanto, uma já é mãe e tenho outra mais nova, portanto, que já está casada, está há 10 anos, vai para 11 anos,
e que ela realmente ela tentava engravidar e não conseguia engravidar, nunca engravidou. E acontece que eu acho que ela, por medo de saber realmente a realidade, o medo de que ela saber que não podia ter filhos, vir a saber que não podia ter filhos, sempre a impediu de ir a uma consulta, saber o que é que se passava com a situação dela de não engravidar. Eu, ano passado, não, há 2 anos, eu estive em Hong Kong, eles estão a viver em Hong Kong, e vi que a minha filha, tivemos uma conversa às duas, não porque eu nunca toquei naquele assunto, como às vezes muitas mães dizem, não me dás um neto, não tens... Eu nunca toquei isso, porque eu não sei, porque eu sentia no meu coração também que se eu lhe fosse dizer isso, que eu ia magoá-la, portanto mais, e eu nunca falei nessa situação, nunca falava em nada. Mas, entretanto, quando estive lá, nós falámos, portanto, e ela disse-me que a ideia dela, de antes de ter ido para Hong Kong, era ter ido realmente fazer uma consulta e saber qual era a razão que não engravidava. E eu disse assim, então porquê é que não vais aqui, filha? Não vais aqui? Não, mãe, aqui a situação é diferente, porque é tudo muito caro, eu não sou de cá, portanto, eles estão lá porque o meu genro está lá, está empregado numa empresa e foi para lá trabalhar, portanto, foi para lá fazer um serviço, portanto, lá. E, portanto, ela disse, mãe, aqui é difícil, portanto, quando eu chegar a Portugal também já não tenho idade para ir andar a fazer esses tratamentos, disse-me ela. Entretanto, eu vim-me embora, eu também era um desejo do meu coração de que ela tivesse um filho, realmente que eles tivessem um filho, e não só, eu também tinha o desejo de também ser novamente avó, porque já tenho um com 22 anos e agora veio esta prenda maravilhosa. E, entretanto, eu vim-me embora e o que é que eu fiz? Eu estive lá em fevereiro, eu disse 2 anos, mas eu estive lá há 3 anos. Tem-me passar a correr, a gente nem dá para assim. E eu vim em fevereiro e nesse ano eu cheguei logo quando cheguei, eu pus logo na lista, porque nós temos na nossa igreja, temos a intercessão de manhã, todas as manhãs. E eu faço parte da intercessão. E eu pus na lista dos pedidos de oração, precisamente o nome da minha filha, o nome do meu genro e / bebê, portanto. E, entretanto, no fim do ano, quando fizemos os nossos alvos, eu pus também que Deus realmente realizasse o sonho da minha filha e também o meu sonho, que era ser novamente avó. Entretanto, esperámos, não acontecia nada. O outro ano a seguir eu voltei, mas nunca tirei, portanto, a minha filha da oração, da intercessão, nunca tirei. Todo, sempre na intercessão. Ela, o marido e o bebê, na intercessão. E também os alvos, quando chegou ao fim no início do outro ano, a minha filha ainda não tinha engravidado, portanto, e eu continuei com o meu alvo. Aquilo que ainda não tinha adquirido no ano anterior, pus naquele ano, portanto. Isto foi mais, portanto, no início do ano. O ano passado, animei, o meu neto é animei agora, portanto, a minha filha mais ou menos em julho foi quando o bebê nasceu. Portanto, no início do ano, logo no início do ano, ela já não sei precisar um mês, portanto, ela liga-me para mim e diz, mãe, isto não pode ser, não pode estar a acontecer. Digo assim, mas é impossível acontecer, não pode estar a acontecer, deve ser engano. Digo assim, mas o que é impossível? O que é que para ti, o que é que está a ser impossível para ti? Porque para aquele que querer nada é impossível, disse-lhe eu. Portanto, mas o que é que se passa? Mas eu nunca pensei também que fosse o bebê, sinceramente. Naquele momento não me Nem veio... lhe ocorreu? Não, nem me ocorreu o bebê. Pensei que fosse alguma coisa da vida deles, sei lá, qualquer coisa. Digo assim, o que é que se passa, filha? De conta lá. Então, mãe, fiz agora o teste, eu e o Gonçalo, e estou grávida. Digo assim, estás grávida? Eu assim, estás grávida? Eu sabia que ia estar grávida. Mais dia, menos dia, sabia que isso ia acontecer. Assim, sabias como? Sabias? Então, olha, espera aí, a mãe vai tirar uma fotografia. E tirei-lhe a fotografia da lista de oração e tirei também dos meus alvos. E ela, olha, mandei-lhe pelo WhatsApp. Sim. E diz-me lá, quando recebeu lá, diz-me assim, mãe, como é que tu sabias que eu queria ter um filho? Digo assim, porque eu sabia que tu querias e eu também queria ter um neto, disse-lhe eu para ela. Portanto, ficou. Claro que ela depois andou a ser seguida no hospital e, entretanto, os diagnósticos médicos eram só de maus, não tinham nada de bom. Era porque ela já tinha 42 anos, era a primeira gravidez. É porque depois veio descobrir que a minha filha, diziam eles, que a minha filha tinha quistos, que o bebê nunca ia desenvolver, por causa dos quistos, porque se iam sobrepor Ao desenvolvimento do bebê. ao desenvolvimento do bebê. E isto foi assim, eu dizia sempre a ela, filha, não há nada, se Deus deu o bebê, ninguém vai tirar o bebê.
E se o médico diz, não interessa o que o médico diz, aquilo que o médico diz a nós não nos interessa. Interessa aquilo que Deus diz. E se o que Deus dá, o diabo não pode tirar, disse-lhe eu para ela. Entretanto, e não há nada, mesmo o diagnóstico possa ser mau, não interessa. Interessa é que a gente acredita e o bebê vai nascer e vai ser uma criança saudável e vai vir como perfeitinho. Assim foi. Entretanto, a minha filha andou de mês para mês, até mesmo quase ao fim. Portanto, a minha filha acabou por fazer cesariana, porque eles diziam que a minha filha... De ter complicações. Exatamente. Entretanto, o bebê nasceu, pronto, aqueles 9 meses foram 9 meses de luta, em que eu nunca desisti, em que eu sempre agradeci. Eu nunca pedi mais nada a Deus, eu só agradecia pelo meu bebê, pelo nosso bebê, pela minha filha e pelo meu bebê, pelo bebê. E, portanto, chegou ao 9º mês, ela foi para o hospital, não é, para ter o bebê, para fazer a cesariana, porque andava a ser seguida lá, e o bebê nasceu, normal, graças a Deus, perfeitinho. Claro, porque era o que tinha orado. Exatamente, perfeitinho, normal, e portanto, o que eu sempre dava força à minha filha, porque ela até conhece a palavra, ela andou sempre na igreja, e sei que os princípios estão dentro de cada uma das minhas filhas, estão dentro os princípios de Deus, e tudo, elas não saem daquilo que elas aprenderam, daquilo que elas aprenderam. Portanto, sei também que elas são umas pessoas de fé. E às vezes quando já não têm fé pedem à mãe. Pois, sabe perfeitamente. Pronto, mãe, eu só lhes digo sempre, muitas vezes lhes digo que vocês já são adultas, eu já não posso fazer muita coisa por vocês, por têm que ser vocês a fazer, mas Deus sabe, porque eu acredito, eu creio em Deus, a minha vivência com Ele tem sido a dia a dia, portanto, e portanto sei também que Ele também, assim como Ele fez a promessa que fez a Abraão, abençoar a sua descendência, assim também Ele vai abençoar a minha descendência e abençoar a descendência de todos aqueles que o servem. E por isso eu sei que a minha família está guardada e está protegida, e sabia que aquele bebê vinha sempre bem. Eu nunca vi de outra maneira, nunca duvidou. Nunca duvidei, agradecido sempre a Deus por tudo, pelo bebê, pela vida da minha filha. A minha filha, entretanto, teve o bebê e os quistes não tem quistes nenhuns. Ou seja, teve a criança e ainda Ela há foi um ano e curada. meio, anda a ser seguida no hospital e graças a Deus não tem nada. Portanto, tudo isso são impedimentos que eu sei que quando nós queremos adquirir alguma Para coisa... nos desviar. Exatamente. Quando nós fazemos um pedido a Deus e que realmente Deus está a fazer aquilo que nós realmente, o desejo do nosso coração, porque é isso que Ele diz que concretiza os desejos do nosso coração, eu sei que as circunstâncias não vão ser favoráveis. Vão Até ser são um bom sinal. Até são um sinal que sai de algum lado. É sinal que as coisas estão realmente, que a vontade de mexer-se. Deus está a cumprir e que realmente, embora a situação, por vezes, possa ser levantada pelo homem, mas o médico dos médicos é Deus e o Deus tem sempre a última palavra e, portanto, sei que isso tinha que acontecer. É E verdade. glória a Deus, hoje tenho um neto com 22 anos e tenho um neto com 1 ano e meio, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria. Um milagre de Deus. Um milagre de Deus, que muitas vezes a mãe está a ler a Bíblia e ele agarra-se à Bíblia, vê a Bíblia, até põe assim a Bíbliazinha debaixo do queixinho, que eu tenho fotografias dele assim. Portanto, é mesmo uma criança, é mesmo um prenda de milagre de Deus. Deus, foi uma É prenda verdade. de Deus. É importante referir aqui que estava a dizer 2 elementos-chave, que foi a intercessão. Para quem não sabe, a intercessão é uma oração. A oração não é nada mais, nada menos do que falar com Deus. Como nós estamos aqui a falar, nós também podemos falar com Deus. E nós falamos com Deus a favor de outras pessoas, lutamos, acreditamos que quando nós estamos a orar para essas pessoas, algo vai também acontecer na vida delas. E outra circunstância que referiu foi também que você colocou nos seus alvos. O que é um alvo? É um sonho que nós podemos ter, neste caso era ter um neto, há tantos sonhos que cada pessoa tem os seus, e com a ajuda de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, vamos e alcançamos. Amém. E isto também referiu, quando estávamos a falar outra situação, que a Susana também orou através do programa Basta Crer, Sim, não é verdade? sim, o nosso apóstolo, eu estava a ouvir, uma das vezes que eu estava a ver o Basta Crer, e o nosso apóstolo naquele dia, até nem é muito usa-se o nosso apóstolo fazer essa oração pelas pessoas que desejam ter um filho, e eu coloquei a minha mão na mão do apóstolo, no meu televisor, e eu acreditei que aquela palavra foi uma palavra profética para mim, como avó, e para a minha filha como mãe. É verdade. Quando digo a minha filha como mãe, o meu genro também como pai, Sim, porque sim. aquilo agora é a alegria da casa. Claro. E é importante também, para quem não sabe e quem não conhece este programa, o programa Basta Crer é um programa da autoria do nosso apóstolo, que é o líder e fundador da Igreja Maná, onde reparte e partilha com todos aqueles que sempre assistem palavras de fé, de encorajamento, aquilo que está na Bíblia. E também ora
pelas pessoas, e foi também através desta oração sua, a oração através do programa, os seus alvos, nunca ter desistido, Sim. que agora tem o seu milagre. E qual é que é o conselho que gostava de deixar a todos aqueles que podem estar a passar pelo que você passou? Todas as pessoas, seja porque querem, tenho um sonho de ter alguma coisa, tanto faz ser um filho com qualquer coisa na vida deles, que realmente, primeira coisa de tudo é reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa para o sucesso de uma vida com Deus. Portanto, porque quando nós temos Deus, não há nada que nos possa impedir tudo aquilo. Ele diz que é Ele que sempre, sempre, sempre vai fazer com que os desejos do nosso coração sejam concretizados. Portanto, a primeira coisa é receber Jesus. A segunda coisa é quando nós colocamos alguma coisa aos pés de Deus, nunca desistir dela. Acreditar. Sempre acreditar. Porque Deus é o Deus dos impossíveis, para Ele nada é impossível. Ele é o médico dos médicos, portanto, Ele é aquele que sempre pode fazer o milagre na vida, seja de quem for. Muito obrigada, senhora. Nada. Uau! Testemunho maravilhoso, muito bem contado e que de certeza está a criar muita fé a pessoas que também querem ter filhos. E eu já vou orar por você que quer ter filhos e não pode, mas antes estava-me a lembrar de uma música que tem tudo a ver com o que esta Suzete fez. Não me deixarei mover, porque eu vejo, porque eu sinto, porque o médico disse. Sabe, na nossa igreja nós ensinamos, primeiro que tudo, que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida, que nada é impossível para quem crer, porque para Deus nada é impossível, mas temos que aprender a viver pela fé. E é evidente que esta mãe e a filha aprenderam a viver pela fé e ao fim destes anos todos, que alegria ter um neto, um filho, e tudo correu bem. Bem, vamos ouvir a música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu queria propor que você estendesse seu braço sobre mim e, se possível, colocar a mão sobre o ecrã. Vou pedir aqui aos cameramans para pôr a minha mão exatamente mais perto, para tipificar que eu estou a pôr as mãos sobre si. Sabe, eu acredito no poder de Deus e, de facto, eu já vi muitas mães que não tinham filhos, casais que não podiam ter filhos, e com o poder de Deus, eles venceram. Portanto, eu ordeno agora a estes casais que querem ter filhos, aos corpos deles, tanto do homem como da mulher, que funcionem 100%. E, com fé, eu declaro que, muito em breve, ficarão grávidos com o filho e tudo vai correr bem. E a glória toda para Jesus e mais ninguém. Amém. E amém. Aleluia. Eu queria pedir até, aproveitar para quem quiser dar testemunho, tenho a certeza que vamos ouvir muitos testemunhos, pode fazê-lo e você pode escrever para o SOS ou para o outro WhatsApp
a contar o seu testemunho, seja este até outro qualquer. Bem, aqui ao meu lado agora temos mais um testemunho e temos a Isabel que vai ouvir esta jovem Ana Luísa. É isso? Vamos lá então. Olá, Luísa. Muito obrigada por estar cá. De onde é que a Luísa vem? Eu venho do Alentejo, sou da igreja de Moura, os meus pais frequentam a igreja e eu sempre estive na igreja porque os meus pais conheceram antes de eu nascer, então cresci na igreja, digo Passou isto. na igreja infantil? Sim, fiz os cursos, curso básico, Curso básico, complementar. Exatamente. E era uma jovem feliz. Muito feliz. Sempre saltava, pulava, cantava, tinha sempre um brilho no olhar porque eu era feliz, porque tinha Jesus. Claro. E então depois a Ana Luísa, ou a Luísa, saiu para ir estudar para onde? Eu saí no secundário para Beja para ir conseguir estudar e passava a semana fora de casa, voltava somente aos fins de semana. E digo que no 10º ano eu comecei a afastar-me da igreja. Eu aos domingos... Começou com outras companhias, não é? Exato. Outras companhias, às vezes não ia por preguiça, porque acordava tarde. Naquela idade. Que nós achamos que sabemos aquilo que está certo, mas na realidade não. E a realidade é quando voltava a casa, a alegria que tinha não era a mesma, porque o sorriso parecia que não era igual. Eu lembro-me que a minha mãe sempre me falava de algo bíblico, às vezes acontecia alguma coisa na escola, mas ela nunca me disse, filha, vem, porque tinha de ser uma decisão minha. E a realidade é que o tempo foi passando. Que idade é que tinha a Luísa nessa altura? Tinha 15, 16 anos. E a realidade é que tudo começou a mudar. Apesar de até aquele momento eu continuar a ter muito boas notas, sempre tinha os amigos, era feliz, mas a partir do momento tudo começou a ficar diferente, quando na realidade eu estava sozinha comigo mesma e via que não era a mesma. A Luísa começou a ficar triste. Comecei a ficar triste e até um dia em que eu estava no jantar de família e eu comecei a passar mal. Fiquei com tremores nos braços e nas pernas, nunca antes tinha acontecido tal coisa, não conseguia colocar em pé, até que fui às urgências. Fui às urgências de ambulância. Os médicos fizeram testes, fizeram análises e a médica disse que eu tinha tido um ataque de ansiedade. Nunca algo me tinha passado pela cabeça. Mas também estava com anemia, não é? E sim, fiz mais exames e deu os resultados que tinha falta de vitaminas no corpo e também estava com anemia. Eu nunca me tinha acontecido tal coisa e eu não sei o que é que me estava a passar pela cabeça naquele momento. Eu não tinha quase onde me agarrar. Eu estava infeliz, digo mesmo. Até que eu decidi dar uma volta na minha vida e disse, não pode ser assim. Eu agarrei na Bíblia, levei para a residência onde estava e lia às noites. E meus colegas de quarto às vezes riam-se e diziam, o que é que estás a fazer? E eu continuava na minha e lia, ouvia as músicas e eu fui mais frequente às reuniões, via também as reuniões online e a realidade é que a luz no meu olhar foi voltando. Então, Luísa tomou, a partir daquela altura, tomou uma decisão. E como é que foi a saúde? Ficou automaticamente curada? Eu fiz exames, eu tinha de fazer exames de rotina e a partir do momento em que eu tomei esta decisão, eu fiz os exames e parecia que nada tinha acontecido. Eu não me diagnosticaram com mais nada, estava viva, tinha muita saúde, estava como se nada tivesse acontecido. A anemia tinha passado, os ataques de ansiedade tinham passado. Sim. E a Luísa continuou a servir a Deus. Continuei na caminhada e eu tinha o desejo no meu coração de fazer o curso de diáconos e agora que estou a estudar em Lisboa, estou na igreja de Alvalade. O que é que a Luísa está a estudar? Estou a estudar arquitetura. E está a correr bem? Está, estou a adorar. E eu tinha o desejo no meu coração de realmente fazer o curso de diáconos. E então, assim que tive a oportunidade de fazer com a atenção que é devida, tomei esse passo e estou muito feliz porque realmente servir a Deus é uma oportunidade incrível, é muito gratificante. Fazer parte da Igreja Maná, desta família, é
é incrível mesmo. E digo de coração cheio que sou uma jovem muito feliz. Neste momento, o que eu quero é levar esta felicidade que está dentro de mim, que é Jesus, a mais jovens e que não se deixem enganar pela falsa felicidade que o mundo nos aparenta, porque era isso que eu estava iludida com a felicidade que o mundo oferecia e que na realidade não era uma felicidade Não era uma genuína. felicidade genuína, porque Não tem Jesus. E então, neste momento, sinto que sou verdadeiramente eu, a Luísa, feliz, com Jesus dentro de mim, que quer levar este amor que é Jesus a mais pessoas. muito obrigada, Luísa, gostei muito do seu testemunho. Muito boa, sucesso para o seu curso e sempre em frente com Jesus Cristo. Obrigada. Este é um testemunho também muito importante porque ela, sendo jovem, relatou aquilo que acontece aos jovens, né? Mesmo crentes, às vezes o mundo ilude, chama para outros caminhos, para outras amizades, mas a pessoa perde, de facto, o brilho, a alegria de viver, o propósito, etc. Mas quando nós nos voltamos para Deus, tudo isso volta e então sim, andamos na caminhada de Deus, Deus nos protege, Deus nos abençoa. Eu quero aproveitar este testemunho para dizer a todos os jovens que tem mal nenhum estudar, eu também estudei, e até é bom estudar, ir para a escola, a universidade, mas olhe sempre para Jesus. Ponha sempre a sua confiança em Jesus. Na verdade, eu tenho lido muitos relatórios, não só de Portugal, mas do resto da Europa e até do mundo, em que hoje os jovens estão desiludidos, sem confiar nos mais velhos, por causa de tudo que está a passar no meio da política, da economia, dos bancos, enfim. Mas sabe uma coisa? Não vale a pena acreditar no sistema do mundo, porque ele vai desiludi-lo cada vez mais e mais. Ponha antes os olhos em Jesus e esse nunca o irá desiludir. Estude sim, vá à escola, à universidade, mas sempre com Jesus e andando na casa de Deus, e então tudo vai correr bem. Vamos lá ouvir esta música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Pois é hora de tornarmos a falar sobre palavras, o poder das palavras. Muita gente não sabe que as suas próprias palavras é que são o resultado ou aquilo que faz com que a sua vida seja o que é hoje. Eu tenho este livro que diz Há Poder em Suas Palavras e eu quero aconselhar você a ler o livro. Está disponível no formato papel e no formato digital e você pode ir, está aí em rodapé, curiacoseditora.com e você pode baixar isso na hora e começar a estudar. Conhecereis a verdade e ela vos
libertará. Foi o que Jesus disse. Sabe, eu era engenheiro civil, calculava pontos e estruturas especiais, porque eu era especializado exatamente nessa matéria. Trabalhei em pontes, até de grande importância na África Sul, e um dia, quando me converti, comecei a ler a Bíblia e fiquei completamente apaixonado pela palavra de Deus, porque verifiquei que a Bíblia não era apenas um livro qualquer ou um livro de histórias, mas que era um manual, como eu gosto de dizer, um manual do fabricante. E quando nós levamos a palavra de Deus a rigor, como quem segue regras e leis, as coisas mudam. E é isso que a gente ensina na Igreja Maná, porque isso é que faz com que a gente viva uma vida de sucesso. Ora, a Bíblia ensina, e eu vou só relembrar algumas coisas que já falámos em programas anteriores. A palavra de Deus é bem clara e diz que as suas palavras trazem morte ou vida. Isto é em Provérbios. A morte e a vida estão no poder da sua palavra. Se você falar palavras de derrota, de doença, já sei que não vou conseguir, etc., você vai ter derrota. Mas se você falar a palavra de Deus, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, se Deus é por mim, quem pode ser contra? Deus supre todas as minhas necessidades, Deus é do meu lado, Ele é amigo, etc. Então eu vou ter saúde, vou ter sucesso, porque as suas palavras são sementes. É isso mesmo que eu ensino também aqui no capítulo 2. A palavra de Deus diz que, a certa altura, Jesus ensinou esse segredo. Dizia ele em Marcos 4 que o reino de Deus, o governo de Deus, o sistema de Deus, é a semelhança do agricultor que lança uma semente à terra e, por mais pequena que a semente seja, ela vai germinar, vai crescer. Primeiro para baixo e não se vê nada, mas ela cresce até que sobe o terreno, a terra, e depois começa a crescer até que dá o seu fruto. Cada semente segundo a sua própria lei. E no final diz que quando o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, está chegada a ceifa. Então tudo funciona com base em sementes. As plantas, as árvores, os nossos filhos são o resultado de semente do homem e da mulher, as suas palavras, o seu dinheiro, as suas atitudes, enfim, tudo são sementes. E o próprio Deus vive por este sistema. E Jesus disse que mesmo quando Ele terminar este mundo, e vai acabar tudo, absolutamente tudo, Ele vai criar novos céus e nova terra, pois esse sistema vai permanecer na mesma, porque é a maneira de Deus viver. Quanto mais depressa nós aprendemos a viver à base de sementes, mais depressa nós vamos ter sucesso. Ora, no programa anterior eu falei do caso do Zacarias, em que eu expliquei, através até de versículos bíblicos, que Zacarias era um bom homem perdão, de Deus. Ele era fiel, ele e a sua mulher eram pastores ou sacerdotes da igreja de Israel, e então Deus os quis agraciar dando um filho, quando já não era tempo de Deus poderem ter filhos. Além disso, ela sempre fora estéril, mas Deus precisava que João Batista nascesse para depois vir então Jesus e João servir de ajudante e atalaia para Jesus. E quando o anjo apareceu a dar a boa notícia, Zacarias, um homem de Deus, não acreditou. Disse, isso não é possível. E então o anjo disse, pois então vais ficar mudo, porque vai mesmo acontecer. E como eu disse do outro dia, eu pensava, foi o castigo de Deus, não é? Porque ele não acreditou e, portanto, Deus fez com que ele ficasse mudo. Só que quando o bebê nasceu e ele escreveu numa tabuazinha, o seu nome é João, aí Deus devolveu-lhe a fala. E um dia Deus me ensinou, meu filho, se eu fosse pôr cada crente sem falar, ficar mudo, pelo facto de não acreditar em alguma coisa que eu diga, quantos crentes é que ainda falariam nos dias de hoje? É uma verdade, não é? Então, não. O que Deus fez foi para proteger a Ele próprio, Deus. Deus, queria que João Batista nascesse e que nascesse através de Isabel.
E, portanto, se o Zacarias continuasse a falar, não dá, não posso, é difícil, o médico disse, etc., ele iria destruir o projeto de Deus. Vou dizer uma coisa até que não é muito bonita, mas ele iria provocar um aborto, força de expressão. Então Deus fez com que ele ficasse calado, mas quando o bebê nasceu, Deus como que disse assim, agora podes falar o que quiser, já não estragas os meus planos. Portanto, é uma história muito importante e é por isso que eu gosto da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, as histórias da Bíblia, eu sempre procuro saber o porquê, quais são as leis que estão envolvidas, e isso é que nos ensina muitas coisas. Agora, quero falar sobre o capítulo 4, que é do caso que aconteceu quando o povo de Israel, que estava escravo no Egito, e pediu socorro a Deus, Deus levantou o Moisés. A grande parte das pessoas sabe da história. E Moisés, que era para ser o próximo faraó, ou rei, quando soube da sua linhagem, escolheu ser de Deus, sabendo que ia ser destituído, perder tudo, e foi enviado para o deserto. Mas Deus o chamou para ir libertar o seu povo e, ao mesmo tempo, Deus lhe deu a incumbência de falar de volta com o faraó, que era o seu pai, vamos assim dizer, para deixar o povo vir servir a Deus. Como o faraó era teimoso, Deus fez pragas, uma atrás da outra, para mostrar que Deus é que manda e Ele é que tem o poder. E o faraó não quis atender isso, até que quando chegou a última praga, foi terrível e o faraó decidiu, deixou o povo sair. Só que quando o povo que ia a pé, devagarinho, com mulheres e crianças, álcool, etc., chegou ao Mar Vermelho, o faraó furioso tentou ir buscá-los de volta. Então Moisés clamou e o que é que fez? Abriu o Mar Vermelho. E o povo passou, sendo que havia luz para a frente para o povo seguir o caminho, mas para trás, trevas, e o exército de cavalos e cavaleiros não conseguiu alcançar o povo que ia a pé. É uma história lindíssima e importante. E quando o povo passou o Mar Vermelho, Deus fechou o mar e os inimigos de Deus se afogaram. Este povo viu estes milagres todos, viu como Deus tirou-os à força, vamos assim, com o poder de Deus, de uma ditadura incrível, fez milagres e maravilhas, e quando finalmente o povo estava às portas da Terra Prometida, aconteceu uma coisa incrível. Deus disse assim, olha, vão espiar a Terra Prometida. E envia homens, diz aqui em Números 13, falou o Senhor a Moisés e disse, envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. E assim, 12, que eram 12 tribos, um líder de cada tribo, foi espiar a terra prometida. E quando chegaram à terra prometida, viram que ela era muito melhor do que eles supunham. Deus já tinha dito que aquilo era uma terra fenomenal. Mas ao esses espiões e líderes entrarem na terra prometida para espiar, não é? Verificaram, poxa, isto é muitíssimo melhor. Só quando voltaram para o real, para as suas famílias, para o meio de todo o povo, disseram, mas é que não vai dar porque eles é que são grandes, nós não somos ninguém, nós somos como gafanhotos, eles são poderosos, nós não temos força, aquilo, aquilo outro. Começaram a falar ao contrário do que Deus disse. E isso Deus não admite. Se Deus diz, eu dou isto, e a pessoa vai e diz, não, não é possível, isso é um insulto para Deus. Estão a dizer que Deus é fraco, não é ninguém, que as pessoas são maiores que Ele, que o próprio diabo é maior que Deus, e isso Deus não admite, e por isso Deus ficou muito aborrecido. E o mesmo se passa nos dias de hoje, sabe? Quando uma pessoa ouve falar de Deus, que Jesus cura hoje, que abre um caminho, não há caminho, etc. A atitude da pessoa não pode ser esta. Não pode dizer, pois, mas está a ver o médico, o Jaquim, o Manel, a economia e tal. Ele está a dizer, por outras palavras, que Deus não é assim tão forte, que o problema é maior que Deus, que o diabo é maior que Deus, que o médico sabe mais que Deus. Então isso
é muito mau, é o oposto de fé. E quando alguém fala isso, faz como uma afronta a Deus. E por isso Deus quase que acabou com o mundo pela segunda vez, se não fosse o Moisés dizer, oh Deus, tem um bocado de calma e repensa lá isso. E Deus diz, bem, então vou fazer assim. Mas espera aí, esqueci-me de dizer que dos 12 espiões, 2 deles se levantaram e disseram, não, vocês estão mal, porque se Deus falou, vai acontecer. Se Deus é por nós, eles não são nada. Se Deus é do nosso lado, quem é que vocês pensam que eles são? Não é nada. Deus sempre cumpre, Deus sempre faz o que Ele promete. Ele é santo, não é como nós homens que mentimos, etc. Então os outros 10 quase que mataram esses 2 líderes, porque porque temos que... Não dá certo. E Deus apareceu e falou que não admitia aquilo e decidiu terminar com a terra, como eu disse. Vou acabar com isto, fico só eu e Moisés. Só que Moisés disse, não pode ser, ó Deus. E Deus ficou convencido. Aí a importância de nós orarmos, intercedermos e falarmos com Deus. É engraçado. Bem, então Deus disse assim, ok, mas então vai acontecer assim, todo aquele que falou mal, que não acreditou no que eu disse, falou ao contrário, ainda por cima fez guerra, esses vão andar no deserto, a ver, onde só há paus e pedras e pó e tudo isso, não vão entrar no deserto. Os outros, que são da tribo de Josué e do Caleb, que eram os 2 espiões que tinham acreditado, esses vão entrar e vão ficar à espera que a outra geração que morra, e eles, todavia, não vão ficar nem mais velhos, nem fracos, nem doentes, nem coisa nenhuma. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, temos aqui uma lição muito forte, que é o seguinte: no mundo, quanto a mim, há 2 tipos de pessoas. Aquelas que, quando ouvem dizer Deus, isto vai acontecer, a pessoa acredita, e aqueles que dizem, não dá, porque o mundo é assim, porque a crise... E essas pessoas que falam assim, estão a ofender a Deus, nunca vão ter nada de Deus, porque Deus não vai admitir isso. Então, quando estamos aqui a falar do poder que há das nossas palavras, as nossas palavras são sempre o resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sente ou do que nos falam. E nós temos que ter uma atitude como deve ser, que é, bem, eu posso ter ouvido essas coisas, ter acreditado dessa maneira, mas agora que eu estou a ouvir Deus falar isto, fazer esta aqui promessa, que Deus cumpre sempre, que Deus cura todos os doentes, que Deus resolve problemas, que supra as necessidades financeiras, eu troco os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus. E isso é que é fé verdadeira. E assim a palavra de Deus tem muita força. Quando eu for falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que posso, Deus se agrada e Deus então abre o mar vermelho, dá-me a terra prometida e resolve todos os problemas e eu fico por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Amém. Aleluia. Então, e que música é que podíamos ter em relação a isto? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ok. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer.
muito bem. Eu estou prestes a orar por si, você que escreveu, telefonou, pedir ajuda. Mas deixe-me só dizer mais uma ou duas coisas. Primeiro, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E neste livro que diz Cura Divina, que também está disponível nas igrejas ou na Curiacos Editora, né? Tem o site, a ver se eles põem ali o site, você pode baixar este livro e estudar. E vai ver qual é a vontade de Deus. Será que Deus quer curar toda a gente? Sim. Hoje, sempre. Alguma coisa impossível para Deus? Não. Claro, há obstáculos que têm que ser removidos. Falta de perdão, andar nos caminhos do diabo por aí fora, que eu também ensino aqui. E depois de orar, também é importante saber o que eu devo fazer. Porque quando a gente ora, Deus coloca o poder dele na sua vida, na sua situação, no seu negócio, na sua saúde, no seu corpo. E isso é como uma semente que vai crescer dia e noite até você ver os frutos. Durante esse tempo em que você ainda não vê nada, é quando o diabo ataca a cabeça e diz, não dá. Quando você é tentado a desistir. E por isso há um outro livro que eu quero recomendar, que diz o que fazer depois de orar. Depois de orar é louvar a Deus porque já tenho. Porque como que estou grávido da minha cura, da resolução do meu problema. Portanto, são coisas muito básicas, mas muito importantes. E quanto mais você souber isto, mais resultados você vai ter e mais depressa tudo vai acontecer. E agora sim, estenda o seu braço sobre mim e, se puder até, coloque a mão sobre o ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E para Deus não há distância. E, portanto, digam todos assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu, não só para me salvar, mas também para me curar, libertar e ajudar. Eu recebo agora a minha cura, a minha libertação, o poder de Deus. Amém e amém. Agora oro eu por si e ordeno que todo o poder das trevas que estiverem em operação caiam por terra. Eu destruo toda a obra maligna de Satanás e liberto essas pessoas e declaro que elas estão libertas, curadas, estão completamente livres de todo o mal e estão a vencer em nome de Jesus. E agora, o que é que você deve fazer? Acreditar, louvar a Deus e andar com Deus. Sabe, outra coisa que era importante é você vir à Igreja Maná mais perto de si, pedir um aconselhamento pastoral para ser acompanhado e isso vai fazer com que tudo fique muito mais fácil para a sua vida. E agora quero que você ouça uma música que fala de 4 coisas que Deus quer que você saiba. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for... Sua vida, Jesus, venha à Igreja Maná mais perto de si e tudo vai mudar para melhor. Vamos continuar a ouvir esta música. Todos pecaram.